E após a primeira semana de funcionamento de bares e restaurantes até às 10 da noite, já teve muitos estabelecimentos autuados e fechados, viu, Pedro Campos? 80 aqui na capital. Vamos entender melhor essa história. O Thiago Lopes tem as informações. Bom dia, Thiago. Olá, Pedro, muito bom dia para você, para Silvânia e para todos os ouvintes ligados aqui no Pulo do Gato. E a primeira semana de horário estendido de bares e restaurantes em São Paulo levou a 79 interdições por desrespeito às regras de funcionamento. Desde a última quinta-feira, dia 6, os estabelecimentos podem funcionar por 6 horas e ficar abertos até às 10 da noite. A região que lidera o número de interdições é a Zona Sul. No Campo Limpo, 9 espaços foram fechados no último fim de semana. E Pedro, em seguida aparecem os bairros de Itaquera, na Zona Leste, Pirituba e Brasilândia, na região Norte. De acordo com a Prefeitura, a fiscalização tem ocorrido diariamente com o apoio da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar. Bares e restaurantes irregulares ficam sujeitos a multa de até R$ 9.231 por metro quadrado. Desde o início da quarentena, mais de 965 negócios foram autuados por descumprir os protocolos de prevenção ao coronavírus. Do total, 564 são bares e restaurantes. 6 horas e 1 minuto. E Jair Bolsonaro critica os que defendem a prorrogação indefinida do auxílio emergencial de R$ 600. O presidente ressaltou que quem levanta essa bandeira faz demagogia. O auxílio emergencial que custa 50 bilhões por mês. E tem gente que demagogicamente, isso é demagogia, acha que deve ser prorrogado indefinidamente. São aproximadamente 65 milhões de pessoas, R$600, tem pessoas que recebem o dobro, o triplo disso, né? Está na casa de 50 bilhões por mês. Alguns falam que é dinheiro do povo. Não, não é dinheiro do povo. É endividamento. Por quanto tempo você aguenta isso? Se eu pudesse, eu dava 10 mil por mês aí para todo mundo, fica todo mundo em casa. O auxílio deve continuar? Já às 7 da manhã, em primeira hora, você vai saber. O governo de São Paulo pretende economizar mais de 8 bilhões de reais em 2021 com mudanças, por exemplo, na estrutura de empresas e órgãos do Estado. É uma reforma administrativa, né, Mayra de Jaimo? Bom dia. Bom dia, Pedro, Silvânia, bom dia a todos os ouvintes. Olha, o governo de São Paulo garante que a proposta de fechamento de órgãos estaduais para o corte de gastos não vai impactar na prestação de serviços para a população. No total, Pedro, 10 empresas, fundações e autarquias podem ser extintas no ano que vem, caso esse projeto, que é de autoria do governo de São Paulo, seja aprovado. E na lista estão a EMTU, a CDHU e as fundações Parque Zoológico e Remédio Popular. Eu conversei com o secretário de Planejamento, Mauro Ricardo, e ele garantiu que a população não vai ficar desassistida com o fechamento desses órgãos. Não, de forma alguma, né? Por exemplo, o Parque Zoológico, a intenção nossa é conceder o zoológico à iniciativa privada. Então, logo faça a concessão, logicamente se extingue a fundação que hoje cuida do zoológico. A FURP, que fazia a produção de medicamentos. Hoje, medicamentos pagos, comprados junto à FURP, é mais caro do que os medicamentos da iniciativa privada. Então, são autarquias, fundações e empresas que não têm mais sentido de existir. O objetivo dessa proposta é minimizar os impactos da pandemia do coronavírus nos cofres públicos. Então, o governo prevê aí uma recuperação econômica gradual e acredita que 2021 ainda vai terminar com um déficit de 10 bilhões de reais, Pedro. E esse plano também prevê a demissão voluntária de até 5.600 funcionários públicos que estão aposentados ou já preencheram os requisitos para isso. Esses desligamentos gerariam uma economia de 50 milhões de reais por mês. E o impacto total do projeto seria de 8 bilhões e 800 milhões de reais no ano que vem. Eu falei também com o presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de São Paulo, o Lineu Neves Mazano, e ele disse, no entanto, que a proposta contribui para a desestruturação do Estado. Eles estão desestruturando o Estado. Imagina que o governo, o que ele justifica para extinguir a FURP? É uma fundação que fabrica remédio popular para atender o social. Para isso que o Estado existe. Mas o que está colocado é uma maneira de Estado mínimo.
vamos tudo para a iniciativa privada, né? Paga quem puder. Com essa questão da pandemia, mostrou-se que nós temos um serviço público fracassado, porque vem desestruturado há muitos anos, e a cada vez mais o governo desestruturando. Esse plano prevê ainda, Pedro, um ajuste fiscal que inclui o corte de 20% de todos os benefícios tributários concedidos a setores da economia. O projeto tramita em urgência a pedido do governador João Dória. Esse texto ainda vai ser analisado por comissões antes de ser levado ao plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde deverá ser aprovado em 2 votações. Pedro. Obrigado a Mayra Djaimo trazendo as informações para nós aqui no Pulo do Gato. São 6h06 para quem está nos assistindo pelo youtube.com. Veja só, cadê a imagem aberta aí, Daniel? Abre a imagem aí para todo mundo ver aqui. Olha lá o estúdio da Rádio Bandeirantes, Ailton Dias na mesa de som, a Silvânia Alves aqui do meu lado. Eu e a Silvânia viemos de vermelho para combinar hoje. E o Ailton Dias e a Maju vieram de verde aí, para combinar também. Todo mundo uniformizado aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. A Maju Arruda Leite está aqui conosco para trazer informações sobre o RG, né, Maju? É isso, Pedro. Atenção, porque quem precisa solicitar esse RG com urgência vai contar aí com mutirão nas unidades da Sé, na região central de Itaquera, na zona leste aqui da cidade de São Paulo. Esses atendimentos vão acontecer só na segunda e terça-feira da semana que vem. A expectativa é atender aí cerca de 3.000 pessoas, mas para realizar esse serviço é necessário agendar a data e horário no site poupatempo.sp.gov.br ou no aplicativo Poupa Tempo Digital. Esse sistema de agendamento vai estar disponível a partir de amanhã e ninguém será atendido sem esse agendamento prévio. Claro, isso para evitar filas e aglomerações como a gente acompanhou nos últimos dias. No dia do atendimento, é necessário levar a certidão de nascimento ou casamento original. O RG anterior também vale caso tenha sido emitido aqui no estado de São Paulo. Menores de 16 anos precisam estar acompanhados por um dos pais ou responsável legal, portando aí um documento de identificação com foto. E é bom lembrar, Pedro, que esse mutirão é exclusivo para emissão de RG por conta da coleta biométrica, né, que precisa ser feito aí de forma presencial. A reabertura de algumas unidades do Poupa Tempo começa a partir da próxima quarta-feira, dia 19, nas cidades que estiverem aí nas fases amarela e laranja do Plano São Paulo. Essa etapa vai priorizar apenas o que houver exigência presencial, como a primeira emissão de CNH e expedição do RG, Pedro. Muito bem. Maju Arruda Leite conosco aqui, só não chamou a sonora. Verdade. Vamos ouvir então a sonora do diretor da Prodesp, Marcelo Murilo Silvano. Quando o cidadão entrar pelo portal ou pelo aplicativo, fizer a solicitação do agendamento, aparecerá para ele várias opções. Então o cidadão escolhe ali a sua melhor opção de dia e horário para comparecer. Então, a gente pede para reforçar o momento aí, por conta, das restrições, para que o cidadão não vá até o posto sem agendamento. O agendamento é condição necessária para que ele possa ter aí a emissão do seu RG. Pois é, então, esses atendimentos só vão acontecer na segunda e terça-feira da semana que vem, então. Pedro Campos e Silvânia. Muito bem, essa é a repórter Maju Arruda Leite, grande revelação da Rádio Bandeirantes, trazendo aqui informação importante sobre documentos, né, para você que precisa aí tirar o RG, tá com dificuldade. A gente tem visto muita fila, né, Silvânia? Recebido aqui reclamações dos nossos ouvintes que estão indo lá ao local onde é realizado o RG, né, nesse período aí de pandemia, e estão encontrando aglomeração para conseguir renovar, tirar a segunda via do registro geral.